A paz do Senhor, os irmãos, vamos para mais um comentário de lição bíblica. Estamos nesse quarto trimestre estudando sobre o Evangelho segundo escreveu Marcos. E a lição de hoje é a lição de número 2. Ela está inserida no capítulo 2 e 3 do Evangelho de Marcos. O título da lição é Oposição ao Servo. E, como sempre, a lição traz 3 objetivos. E o primeiro objetivo é proclamar o Evangelho e dar testemunho da nossa transformação. O segundo é perseverar na fé em Jesus, mesmo sobre críticas e acusações. E o terceiro é acolher todos quantos queiram conhecer a Jesus e libertar-se dos pecados. Então, esses são os 3 objetivos da lição. O textuário da lição vai dizer: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Marcos 3:6. A verdade prática vai dizer: servir a Cristo também significa ser fiel e corajoso em meio às provocações e perseguições. A introdução à lição nos diz que Jesus atinge o seu auge na sua popularidade. Multidões afluem de todos os cantos em busca de cura e libertação. Mas a popularidade de Jesus também atrai terríveis opositores, polêmicas religiosas e resistências familiares, né? É muito comum isso na vida daquele que segue a Cristo. Tem um problema familiar, porque Jesus assim falou, aquele que seguia ele vai ter que abdicar, né? De mãe, pai, irmão, mulher, filho. Não no sentido de abandonar, mas no sentido de que a gente é abandonado por eles. Isso aconteceu na antiga aliança, prefigurando Cristo através de Davi e de todos os profetas, e continua até hoje no Evangelho. Não dá para você abraçar o Evangelho e seguir a Cristo e continuar com os mesmos amigos, e continuar com os mesmos, da mesma forma com os parentes. Há uma quebra de elo, e não é da nossa parte, da parte daquele que segue a Cristo, é justamente da parte que fica para trás, que não quer seguir, né? E isso acontece até hoje e vai acontecer sempre, até Jesus voltar para realmente restaurar esse mundo. O primeiro ponto vai falar oposição silenciosa. O paralítico e seus amigos. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Né? Marcos aqui relata, em outro evangelho não relata quantos levaram, mas aqui Marcos relata que foi levado por 4 homens, esse leito, levaram o leito dele, né? A cama dele. E aí não puderam entrar, e aí tiveram a ideia de subirem na casa e de destelhar para descer o leito em cordas. E aqui a fé não era nem tanto do doente, a fé dos que estavam levando. Então aquele que leva a palavra, como está escrito no Antigo Testamento, ó, quão formosos são os pés sobre os montes daqueles que anunciam as boas novas, né? Então a fé necessariamente não precisa estar naquele que vai ser curado, mas naqueles que vão levar a pessoa à cura ou a ouvir o Evangelho. Muita gente é levada a ouvir o Evangelho sem crença nenhuma, mas ao ouvir o Evangelho, a palavra de Deus diz que o crer vem pelo ouvir. E a pessoa atende um chamado de um evangelista, e seja ele amigo ou não, e aí atendendo esse chamado desse evangelista, porque já foi uma escolha de Cristo, né? Aqueles que chegam a Cristo foram convidados por ele, e assim acontece a salvação. Então, aqui, nesse primeiro ponto. O segundo ponto vai dizer Jesus e seus opositores.
Quem eram os opositores de Jesus? Primeiro, a família. Segundo, os seus irmãos de pátria, né? Os israelitas, né? Os judeus. E terceiro, Roma, né? O poder político da época, né? São os três amigos, são os três ali opositores, além do principal, né? Que é Satanás. Porque fala ele, diz desse modo, isto é, blasfêmia, quem pode perdoar pecado, senão um que é Deus? Né? Então aqui, quando os homens descem, aquele paralíticos, descendo em corda sobre o telhado, e aí Jesus vai, antes de curar, diz, perdoados são os teus pecados, e isso realmente causou ali um desconforto ali nos fariseus ali e nos judaizantes que estavam ali, porque eles sabiam, eles têm conhecimento de que só Deus perdoa pecado. Mas eles não entendiam que ali estava diante de Deus, né? Jesus estava ali com a autoridade dada por Deus. E nós temos que entender, aqui nesse final do primeiro ponto, que diz, o que nos tem impedido de levar pessoas a Cristo, ou de levar Cristo às pessoas, o que é que nos tem impedido? Né? Nós temos dado muita desculpa para levar as pessoas a Cristo, ou para levar Cristo até as pessoas. E Jesus e seus opositores, então, eles disseram logo ali, né? Só Deus perdoa pecado. Eles tinham conhecimento que só Deus perdoava pecado. O que ele não tinha conhecimento é que Deus dá autoridade. Assim como Jesus também nos deu autoridade sobre os espíritos imundos. E sobre as enfermidades. E aqui, concluindo aqui, esse tópico 2, ele vai dizer, nesse ponto o foco passa para a oposição dos doutores da lei, que a menção ao perdão de pecados suscita acusação silenciosa de blasfêmia por parte de alguns escribas ali presentes, né? O que significa pecado de blasfêmia? Pecado de blasfêmia é quando você não crê na libertação do pecado. Uma coisa é libertar do pecado, a outra coisa é perdoar os pecados. Porque a Bíblia fala de pecado no singular e de pecados no plural. Nós somos libertos do pecado lá de Adão, que não tinha nada a ver conosco, nós não cometemos aquele pecado, mas porque nós já estávamos em Adão. Então, quando Adão pecou, a palavra de Deus, todos pecaram. Todos que nasceriam de Adão e os que vão nascer ainda na nossa era para frente, todos já herdaram esse pecado. Mas também aqueles que se chegam a Cristo nascem de novo. Então, esse foi liberto do pecado, né? Do corpo do pecado. Agora, os pecados nós continuamos a cometer, porque o corpo do pecado ainda habita em nós. O apóstolo Paulo, ele é bem claro quando ele diz, se eu cometo pecado e eu já estou em Cristo, então não sou mais eu que cometo, mas é o corpo do pecado que habita em mim. Eu quero fazer o bem, mas quando dou por mim, já fiz o mal que não queria fazer. Então, esses pecados que Jesus perdoa hoje. Porque o pecado é perdoado quando você confessa Jesus como Salvador. Aí, aquele pecado que a gente herdou de Adão, aquele pecado é perdoado. Na realidade, ele não é perdoado, nós somos libertos dele. Porque lá daquele pecado de Adão, a gente não recebe perdão, a gente é liberto. A gente recebe perdão dos pecados que a gente comete todo dia. E o apóstolo Tiago vai dizer que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso, né? Então, essa diferença entre o pecado e os pecados. Então, em Romanos capítulo 6, verso 22, está dizendo que nós somos libertos do pecado. Está escrito ali, quando a gente é liberto do pecado, e no próprio Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo de 8 e 9, que diz, se tu crê
que Jesus enviou o seu Filho e ressuscitou ao terceiro dia. E se tu crê nele, tu és salvo. Pronto, ali tu foi liberto do pecado, daquele de Adão. E agora nós nascemos de novo. Assim como está escrito que por um homem entrou o pecado do mundo, por um homem que é Jesus também esse pecado saiu. Agora os pecados a gente continua cometendo. É por isso que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele está à destra de Deus lá no trono, assentado no trono junto com o Pai, justamente intercedendo por nós pelo que nós pecamos todos os dias. E ele, como sumo sacerdote, está lá intercedendo por nós de dia e de noite. O terceiro ponto, aqui nesse ponto ainda, falando aqui sobre o pecado, ele vai falar acerca de Jesus se revela como prometido Filho do Homem, né? Lá no capítulo 2, verso 10. Jesus se revela como Filho do Homem. Aqui traz um texto aqui de Daniel 7, 13 a 14, mas aqui está falando do milênio, quando Jesus vai se revelar no milênio, quando ele descer com a igreja e com os crentes vencedores e com a igreja, aí ele vai governar durante 1000 anos. Pois bem, a oposição explícita, reunião com pecadores. Essa oposição explícita, tem a implícita, que é aquela oposição interna, que a pessoa fica aqui, mas não comenta com ninguém, e tem aquela explícita, que a pessoa realmente verbaliza e ela defende, né, ali de comum com outras pessoas. E aqui foi o que aconteceu, reunião com pecadores. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande parte ou em grande número e também o seguiam. Então, esses que estavam sentados à mesa eram seguidores de Cristo. Eles já haviam sido libertos do pecado. Que tem muitos que é liberto do pecado, é salvo, mas não segue a Cristo. E tem muitos que é liberto do pecado e segue a Cristo. Nós temos uma situação bem clara, o próprio João Batista. João Batista não seguiu a Jesus. João Batista era para ter parado de batizar quando batizou Jesus, porque ele estava batizando justamente para encontrar o Messias. Quando ele encontrasse o Messias, ele para ele parar de batizar e seguir. Mas ele não fez. Tanto é que aqui nessa própria lição, Jesus vai falar, que está escrito aqui em Marcos e Mateus, que depois que João foi preso, foi que Jesus começou o seu ministério, né? A pregar o evangelho do reino. Porque enquanto João Batista batizava, Jesus não podia pregar o evangelho do reino. E João teria que ter seguido, e não seguiu. E aqui está falando dos seguidores, está a mesa aqui fala de ceia. Quem é que deve ceiar? Aquele que aceitou a Jesus como Salvador. Mas a igreja tem cometido muitos erros no tocante a julgar as pessoas. Se a pessoa pecou, tem que confessar isso publicamente, e isso não tem respaldo. Você tem que se chegar a Cristo, orar e confessar a Ele que pecou, para você chegar nessa mesa. Esses que estavam à mesa aqui, todos eram publicanos, né? Publicanos e pecadores, mas, no entanto, estavam na mesa com Jesus, e ele seguia Jesus por onde ele ia. E Jesus, não, de maneira nenhuma, não dizia que eles não podiam participar da mesa, não podiam assentar à mesa com ele. Isso aqui traz uma lição para nós na igreja, para a igreja crescer na graça, crescer no conhecimento da palavra, para ver que matou muita gente aqui no tocante a chegar na ceia, né? A chegar ao ponto de ficar em pé aqueles que não pecaram durante 30 dias. E os outros crentes, salvos, sentados, envergonhados, não se levantavam e não ceiavam. A própria palavra de Deus diz que eu tenho que participar do pão, que é para mim ter parte no corpo de Cristo. Se eu não participo do pão, eu não tenho parte no corpo dele.
Então, por falta de conhecimento, muitos ficaram de fora, né? Pela ignorância. Mas aqui eram os publicanos e pecadores que estavam à mesa com Jesus e não eram de penetra. Eles eram convidados, era Jesus que os convidava. E qual é a diferença de você poder ceiar? É você sempre se apresentar diante de Cristo, sempre culpado. Aí você está sabendo discernir o corpo de Cristo, que somos nós mesmos, a igreja. E isso vai estar explícito aqui no outro ponto aqui que fala do publicano e do pecador, né? O segundo ponto aqui, ele vai falar sobre a negligência do jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, mas os teus não jejuam? Aí Jesus vai responder para eles uma resposta bem simples. E vai dizer, vai chegar o tempo deles jejuar. E eles vão jejuar quando chegar o tempo. Agora não é o tempo deles jejuar. E ele compara essa situação com uma festa, com um casamento. Você está numa festa de casamento, onde você tem um banquete, enquanto o noivo está ali, não há necessidade de você abdicar de tudo que está ali oferecido. Mas depois que o noivo sai, aí sim, aí você vai ter um jejum. E aí eles respondeu isso de uma forma bem simples, né? O terceiro ponto vai falar das velhas tradições. Terceiro ponto do segundo tópico. Velhas tradições. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, ou ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Aqui está falando que ninguém recebe o evangelho se não nascer de novo. Não tem como uma pessoa não nascer de novo, não se arrepender para receber o evangelho. Essas pessoas não vão receber. Caso elas ali recebam, ali aceite, ali até confirme, levante a mão, mas isso não é verdadeiro, isso não tem sinal nenhum de mudança de vida. Porque não tem como colocar uma coisa nova, que é o evangelho, numa natureza pecaminosa, sem ter uma mudança de vida, sem ter sido liberto do pecado lá do Éden. É necessário nascer de novo. Esse nascimento de novo é que nós somos libertos do pecado. Depois que nós somos libertos do pecado, aí agora nós podemos receber o evangelho, receber as boas novas, porque aí o Senhor Jesus vai perdoar os nossos pecados, porque também nós vamos perdoar aquele que nos ofendem. Porque o próprio Jesus disse, se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, os nossos pecados são retidos. Mas não o pecado lá do Éden, porque já confessamos a Jesus como Salvador. Aqui fala em João 3, verso 3, acerca de Nicodemos, quando Jesus fala acerca de Nicodemos, se tu não nascer de novo, não tem como receber um remendo novo, não tem como receber o vinho novo na velha criatura, não tem como, tu tem que nascer de novo. O terceiro ponto vai falar sobre a oposição cruel, porque valorizou as pessoas acima dos costumes, né? E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o contrário, não o homem por causa do sábado. Então, é aquela coisa de você valorizar mais o molho do que o peixe. Temos que ter cuidado. Jesus sempre é o ser humano. A busca dele, né? O amor dele é para com o ser humano, mas ele não ama a natureza, as plantas, os animais, ama, mas está bem explícito ali quando ele fala comparando com os pardais, né? Comparando as vestimentas, para não se preocupar com o que é a vez de comer. Ele disse, se Deus faz assim com os animais, imagine com nós, com os que somos filhos. Então, hoje nós estamos vivendo uma situação inversa, onde pessoas, elas se dedicam muito mais aos animais do que ao ser humano.
A gente vê que causa um alvoroço quando você vê filhotes de animais sendo jogados fora. É errado? É. Mas você não vê esse mesmo alvoroço quando você vê uma criança jogada no lixo, numa caixa de papelão. Você não vê aquele mesmo grupo que sai em defesa dos animais, né, sair em defesa de uma vida, de uma criança, inclusive acerca do aborto, né? Que é totalmente levado por esse grupo, né? Por essa ideologia de cuidar mais da criatura no sentido de aves e de animais e ao tocante ao ser humano. E é por isso que a decadência está nessa situação. O segundo subtópico do terceiro é porque fez o bem, né? É valorizar as pessoas. Jesus valoriza as pessoas e não o estado que elas estão. Não cobra, não culpa, não julga. Porque fez o bem. Então Jesus ele vai dizer aqui, então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Né? Independente de estar trabalhando ou não, né? E eles ficaram sem respostas. E aí Jesus ele lança uma pergunta, se um animal, se uma ovelha sua cair num fosso no sábado, você vai esperar passar o sábado para poder tirar só no primeiro dia da semana? Certamente que não. Então Jesus está falando aqui do ser humano. Se um ser humano carece de ser curado, carece de ser tirado das ruas, carece de ser tirado das drogas, carece de dizer, não tem dia, não vai ter lei sobre isso que não possa ser feito. O terceiro e último ponto vai falar, porque não recuou. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Perseguições nunca frearam o reino de Deus. Pelo contrário, a igreja ela só consegue fazer realmente o trabalho, só consegue fazer mesmo o evangelismo quando ela é perseguida. Quando ela está bem à vontade, quando ela está tranquila, ali como na igreja, numa das igrejas ali da Ásia, né, que Jesus manda uma carta para os pastores, ele vai falar de uma igreja que vocês dizem que são ricos, que não tem necessidade de nada, mas vocês são pobres, cegos e nu. Isso é quando a igreja acha que não tem necessidade de nada e fica todo entre quatro paredes, que é o que a igreja do Brasil está fazendo. Ninguém está indo atrás das almas. A situação hoje é só de buscar crente, de pescar em açude e não de pescar em mar aberto. E a igreja precisa ser realmente perseguida para poder crescer. Foi assim que Jesus fez quando desceu no Pentecoste, ali o Espírito Santo. Logo após, a igreja foi expulsa de Jerusalém pelo Espírito Santo, e por onde eles passavam, a igreja crescia e vidas eram restauradas, vidas eram salvas. E é assim que a igreja cresce. A igreja não é para se acomodar, a igreja realmente para expandir o reino, a expansão do reino, e nós precisamos, e Jesus está aguardando justamente o reino dele ser expandido até a última nação, não é a última pessoa, fala da última nação que ouviu o evangelho do reino, e não o evangelho da graça. O que nós temos visto aí é a igreja pegando a vida toda para crente. E a igreja não é para pregar o evangelho para crente, a igreja é para ensinar crente e pregar o evangelho para o descrente, para trazer ele para a igreja. Então, concluindo aqui nesse ponto, nesse terceiro ponto, na articulação da sua resposta, Jesus demonstra plena saúde intelectual e espiritual. De início, provoca contradição lógica das acusações. Depois informa por parábola uma franca oposição a Satanás. Por fim, faz solene advertência a respeito do perigo do pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Como eu falei, pecado de blasfêmia não é perdoado, quem blasfema não é liberto. Por que não é liberto? Porque a libertação é justamente do pecado de Adão. E se você não nascer de novo,
você não é liberto. Se você não é liberto, você não é salvo. Então, esse é o pecado de blasfêmia que não é perdoado. Se você não receber a Jesus como o único e suficiente Salvador, você não vai receber a libertação, porque é blasfêmia. Porque é blasfêmia contra o Espírito Santo, por quê? Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo. E se eu não me convenço do pecado e do juízo e não aceito a Jesus, então eu estou blasfemando. Pastor, então o crente ele não blasfema? Não, o crente não blasfema, porque ele já aceitou a Jesus, ele peca, mas não o pecado de blasfêmia, porque o pecado de blasfêmia é não reconhecer que o Espírito Santo é que liberta do pecado e não dos pecados. Dos pecados nós somos perdoados, agora do pecado nós temos que ser libertos. Que Deus abençoe a todos, e boa aula aos irmãos, aos professores, pastores e alunos. Que Deus em Cristo nos abençoe, que possamos crescer em graça e conhecimento diante da sua palavra, que possamos amar a palavra de Deus e expandir o reino de Deus, em nome de Jesus, amém.